Em minhas consultorias em todo o Brasil, eu cheguei outro dia dentro de um provedor de internet e fiz a seguinte pergunta: vocês têm plano de carreira? E o provedor falou: tem sim. Inclusive um consultor esteve aqui conosco e criou o nosso plano de carreira. Aí quando eu pedi para verificar, para ajudá-lo, melhorar, fazer uma avaliação, ele me mostrou um organograma. Tem muitos provedores que confundem organograma com plano de carreira, inclusive alguns consultores também confundem organograma com plano de carreira. Então eu vou gravar um vídeo bem pequeno aqui para explicar para vocês uma sequência e o que é plano de carreira, a diferença do que é organograma e a diferença do que é setorização. Primeiro, para você criar tudo isso, a primeira coisa que você cria é setorização, definir setores. Quantos setores tem dentro do seu provedor de internet? Porque dependendo do tamanho do provedor de internet, nós temos setores e subsetores do subsetor. Ou seja, nós temos mais setores e mais subsetores. A primeira coisa é entender, dentro do seu provedor, quais são os setores que tem. Tem o setor marketing, comercial, ou comercial está dentro do marketing, o setor almoxarifado, o setor estoque, o setor compra, o setor de operações, de agendamento. Quais o setor que tem? A primeira coisa é você definir quantos setores tem. Depois disso, criados os setores, e isso pode mudar a qualquer momento, porque os setores eles podem aumentar. Aliás, dentro do seu provedor você já tem muitos setores, só que muitas vezes eles estão juntos, eles estão unidos a um setor único. Uma vez identificado o setor que você tem, você vai criar o organograma. O que é o organograma? O organograma é justamente você colocar títulos de pessoas para cada setor. Exemplo, vou citar um provedor, um organograma de um provedor médio. Provedor aí de 5 a 15K, tá? Pode ser mais, pode ser menos, enfim. Aí ele tem lá no topo diretoria, que são os diretores, os donos, ou em alguns já tem o CEO mais diretoria, mas enfim, o CEO é o diretor geral, então lá no topo você tem diretoria. Abaixo você pode ter um gerente geral. E mais abaixo você tem os gestores de setor, que muitas vezes é dado o nome de coordenador, e não tem problema se mudar o título. Mas é importante que você tenha essa hierarquia, que seja claro, e quem responde, e quem é responsável pelo quê, e quem responde a quem. Então, com isso, você já vai avançar muito no seu organograma. Então, você precisa dar um título pelo responsável pelo marketing, o responsável máximo, pelo responsável pelo comercial, responsável da parte técnica, responsável pelo administrativo, responsável pelo RH e por aí vai. Abaixo dele também tem subsetores. É importante que você dê os nomes, mesmo que você não tenha essas pessoas em cada setor, é importante que você dê o nome dentro do seu organograma. Uma vez você mostrando isso para a sua equipe, é importante que você mostre que existem setores que têm cargos vagos. Você pode distribuir todos os setores com os nomes, com o organograma definido, com os títulos definidos e colocar lá vago, que com isso você mostra para a sua equipe que dentro de um plano de carreira eles podem atingir aquele setor. Eles podem passar de ser uma pessoa que faz, uma pessoa que vende, para um supervisor comercial, depois um coordenador comercial, depois um gerente comercial e depois um diretor comercial. Então, criado os setores e criado o organograma, aí você vai para o plano de carreira. O plano de carreira é justamente isso, você escrever, você deixa claro quando uma pessoa entra, ou mesmo aqueles que estão lá, quais os degraus que ele precisa subir para chegar ao topo.
E isso precisa estar escrito, isso precisa estar, é claro, desde a contratação, desde a integração. Então, o ser humano, quando ele entra na empresa, e está aí um dos motivos que nós perdemos muitas pessoas, a rotatividade de colaborador, é que ele não enxerga que ele pode crescer dentro do provedor de internet. E o provedor de internet tem muita possibilidade de crescimento. Então, quando eu entro lá dentro do provedor de internet, eu vou ser, o correto, auxiliar de atendimento, auxiliar do técnico, auxiliar do almoxarifado, ou auxiliar do administrativo, ou auxiliar do design gráfico. Eu chego como auxiliar, mas eu sei que eu posso me tornar vendedor se eu entro como auxiliar de vendas. Eu sei que eu posso me tornar vendedor. O que eu preciso fazer para me tornar vendedor? E eu sendo vendedor, o que eu posso fazer para me tornar supervisor de um time de vendedores? E eu estando como supervisor, o que eu preciso fazer para me tornar um coordenador do setor de vendas? E eu sendo coordenador, o que eu preciso fazer para me tornar o gerente comercial? E o que eu preciso fazer para me tornar um diretor comercial? Então, plano de carreira é diferente de setorização, que é diferente de organograma. Segue essa dica, crie os setores da sua empresa, crie o organograma e crie o plano de carreira, que assim você vai ver, vai entender e vai perceber o seu provedor decolar.